Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar vendo a parte de quadriláteros que a gente viu. Só recapitulando aqui, a gente viu que existem alguns tipos diferentes de quadriláteros: paralelogramo, losango, retângulo, quadrado. A gente viu as características de cada um. Então a gente já sabe reconhecer qual que é qual. Agora a gente vai ver mais uma característica específica de cada um. A gente vai ver quanto que ela ocupa quando ela é colocada no plano. Ou seja, a gente vai ver a área desses polígonos. A primeira área de todas é a da figura mais genérica, que é a do paralelogramo. A gente viu que o paralelogramo tem lados paralelos 2 a 2. Os dois horizontais são paralelos entre si e os dois verticais são paralelos entre si. Só que ele tem um ângulo entre esses lados. Então, quando a gente for calcular a área, é muito importante da gente lembrar do nosso conceito de altura. Chamei de H para representar essa altura, lembrando que a altura é sempre perpendicular ao lado. Ou seja, esse pontilhado que está descendo da parte superior até a parte inferior, ela forma 90 graus na hora que chega na parte inferior. E a gente precisa da altura exatamente para calcular a área do paralelogramo. A área dele é a base vezes a altura. Beleza? Sempre tomar muito cuidado. Se fizer a base vezes o lado que está em ângulo, isso está muito errado. Depois a gente tem a área mais simples de todas, que é a área do retângulo. Aqui sim, os lados, além de serem iguais 2 a 2, eles também são perpendiculares. Então o lado já é a altura, o A já é perpendicular ao B. Então a área do retângulo é um lado vezes o outro lado, é a base vezes a altura. Depois a gente tem um quadrado. O quadrado ele tem todos os lados iguais, então não faz sentido nenhum a gente tratar alguns como base e outros como altura. O que a gente precisa saber é que vai ser um lado vezes um lado. Como todo número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado, então a área do quadrado, além de ser lado vezes lado, ela pode ser escrita também como lado elevado ao quadrado. Daí então que surge até esse nome, né? A potência 2, esse expoente 2, tem esse nome de quadrado, por isso ele se relaciona diretamente com a figura, com o polígono quadrado. Depois a gente viu o losango. O losango ele também tem todos os lados iguais, mas a área dele a gente não vai calcular igual a área do quadrado, apesar das duas figuras terem todos os lados iguais. O losango é a única figura que a gente vai ver que, ao invés de a gente usar os lados no cálculo da área, a gente vai usar as diagonais. Para quem não lembra, né? Diagonal é um segmento de reta que sai de um vértice do polígono e chega a um outro vértice não adjacente. Então, a gente tem aí, devido à angulação do losango, a gente tem uma diagonal que vai ser maior, que eu chamei de Dzão, e uma diagonal menor, que eu chamei de Dzinho. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É muito importante, hein? Não pode esquecer do dividido por 2. Depois a gente tem a área do trapézio. Como o trapézio tem duas bases diferentes, a maior eu chamei de Bzão e a menor eu chamei de Bzinho, a gente vai fazer uma média entre essas bases. Depois a gente vai ver como que faz. O importante agora é que ela já está aplicada na fórmula da área. Primeiro de tudo, a gente vai somar essas bases. Por isso que o Bzão mais Bzinho está entre parênteses, para mostrar que é a primeira coisa que a gente tem que fazer.
Depois que a gente fizer essa soma, a gente vai multiplicar pela altura e dividir por 2. Ou dividir por 2 e multiplicar pela altura, né? Já que a multiplicação e a divisão têm o mesmo grau de prioridade. Fazendo isso, a gente consegue calcular a área do trapézio. Colocamos exemplos numéricos para a gente ter uma noção melhor como que faz isso. Tem aí um losango e eu pedi a área dele para vocês. A área de um losango, como a gente já viu, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior é 8, a diagonal menor é 4. Então, substituir na fórmula, 8 vezes 4 dividido por 2. Notem que depois eu fiz a divisão. Sempre é interessante a gente fazer a divisão primeiro, para a gente trabalhar com números menores. É mais fácil de resolver. Eu dividi o 4 por 2, achando 2. 8 vezes 2 deu 16. Desculpa, gente, aqui eu coloquei errado. Que eu dividi de novo, né? A resposta aqui é 16. Desculpem, arrumem aí. Depois, cálculo da área do trapézio. Para o cálculo da área do trapézio, o que eu fiz foi também substituir na fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor deu 20. 8 dividido por 2 deu 4. 20 vezes 4 deu 80. Então, área é só questão da divisão e da multiplicação entre os lados do polígono. Beleza? No mais, hoje eu só queria apresentar as fórmulas de área para vocês. É importante saber para a gente saber trabalhar. Às vezes a gente sabe qual que é a fórmula, mas a gente não sabe usar ela. Então, mais do que saber a fórmula, a gente tem que saber como usar ela. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp, é a melhor forma da gente tirar nossas dúvidas. Fiquem atentos ao Google Sala de Aula, eu estou postando todas as atividades por lá. Quando vocês forem entregar a atividade, primeiro prestar atenção no nome, tem muita gente entregando sem nome, não tem nem como eu corrigir. E principalmente o prazo de entrega. Não sejam penalizados à toa. No mais, um abraço a todos e bons estudos.